Shalom, queridos e queridas. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi o segredo de Abraão? Que livro Abraão leu? Ou qual Bíblia Abraão leu para se tornar o pai da fé? De onde ele tirou isso? De onde brotou a sua fé? Hoje estamos maratonando na Epístola de Gálatas e nós vamos tirar essas instruções desse livro e entender sobre a vida de Abraão e como a vida e a história de Abraão fez com que a graça de Deus chegasse até nós. Vamos lá? Pois bem, nós estamos maratonando o livro de Gálatas e hoje nós vamos ler, a partir do versículo 6, algumas métricas, alguns ensinamentos que a gente pode extrair da história de Abraão e ver o que o apóstolo Paulo quis ensinar para a igreja da Galácia e como essas instruções nos ajudam a compreender o plano de Deus para com os gentios. Vamos ler o versículo 6? O que é que diz aqui? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7 fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Observe que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo justamente o que nós temos defendido aqui, segundo a Epístola de Gálatas. Que os filhos da fé são os filhos de Abraão e não os filhos da lei. Teve um momento na história de Jesus que Jesus chega num lugar, existia ali alguns religiosos. E Jesus, estando naquele lugar, ele fala: vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês me conheceriam, porque ele falou sobre mim. O fato é de que Abraão, ele profetizou sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, e isso demonstra que os filhos de Deus são de fato aqueles que são gerados por fé. Porque sem fé, você não consegue acreditar que a morte de Jesus na cruz foi o suficiente para te salvar. Por isso que Paulo ele traz essa instrução, falando que aqueles que são da fé, esses sim são os filhos de Abraão. Agora o versículo 8 é um versículo lindo, maravilhoso. Um versículo que você deveria memorizar. Vamos lá? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que extraordinário. O texto está dizendo que Deus já, pela sua presciência, ele sabia, que o Evangelho chegaria até nós, os gentios. Então ele foi lá atrás e pregou o Evangelho, as boas novas para Abraão, dizendo: que boas novas? Todas as famílias serão benditas em ti. Então, todos aqueles que têm fé, que creem em Deus, que têm fé da salvação de Jesus, esses são filhos de Abraão. Estão debaixo dessa promessa que nós acabamos de ler aqui agora. O que diz no versículo 9 e 10? Fala assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que está escrito? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-lo. Vamos entender esse versículo, esses dois versículos, de uma forma muito meticulosa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre a diferença da fé, da pregação da fé e das obras da lei. Porque quando ele trata esse assunto da maldição, você precisa entender aqui que essa maldição que ele está trazendo não é maldição hereditária, não é maldição geracional. Ele está falando da maldição da guarda, no sentido de que, na lei, se uma pessoa guardasse 99,9% da lei e ela infringisse 0,01%, ela pecasse nessa fração, ela estaria anulando toda a lei. Então, na lei, ela deveria ser perfeita. Então, quando ele trata dessa maldição, ele está falando da necessidade que o homem tem de se justificar diante de Deus. E isso, humanamente falando, é impossível. Ninguém consegue se justificar, se tornar justo diante de Deus sozinho.
não são por obras, não são por práticas, não é meritório. Só que o apóstolo Paulo fala que a justificação ela vem mediante a fé em Jesus, que junto com a salvação, nós também recebemos de Jesus a justificação. Versículo 11 e 12 fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Observe aqui uma outra máxima para a vida cristã, que é a importância de você e eu nós entendermos que ele está trazendo, fazendo alusão a uma profecia de Abacuque que diz: o justo viverá pela fé. Aí, se nós caminharmos um pouquinho para o livro de Hebreus, para os escritores hebreus, a gente vai chegar naquele texto que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que basta que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que ele busca. Então é importante nós entendermos que em Deus o que funciona é a fé. É a fé que funciona em Deus. Por isso que Paulo fala sobre essa questão do homem que tenta se justificar, tenta se aproximar de Deus por meio de práticas da lei. E isso não vai acontecer. Mas a fé em Jesus, na salvação, nos torna justos diante de um Deus que está apto para mudar a história da nossa vida. Vamos ler os últimos dois versículos desta meditação desse vídeo. Versículo 13 e 14 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que os gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Observe o que o texto está dizendo para nós. Que para você e eu sermos bênção, Jesus teve que se tornar maldição. Que maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro. Só que isso não foi diferente. Para nós foi diferente. Deixa eu mostrar de novo o texto para você. Olha o que diz o texto ali. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se você é uma bênção, entenda, você só é uma bênção porque Cristo se fez maldição por você e por mim. Esse versículo ele precisa tocar no seu coração, precisa tocar na sua alma, no seu espírito, para entender que a graça de Deus te fez aceitável. A graça de Deus te fez próximo. E é por causa do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, pelo fato de Jesus ter se tornado, se feito maldição, que hoje você pode estar debaixo das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.